Olá, turminha do oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos começar então a nossa série aí de vídeos para que a gente possa aí falar um pouquinho sobre o nosso primeiro módulo, que tem como disciplina então a sua saúde e o ambiente urbano, ok? Então, preparados? Vamos lá então. Nós começamos esse módulo falando sobre esta imagem aqui, ó, tá? Que conta aquela historinha, né, do pai, né, com a mãe, questão de trabalho, demanda, o filho também fazendo atividade de casa, fazendo trabalho escolar. E aí, de repente, a correria dos pais faz com que eles acabem se atrasando e com isso eles acabem aí, ó, saindo correndo e, querendo ou não, com nem todas as demandas feitas. Isso aos poucos vai gerando um estresse desse cotidiano, dessa vida urbana, já que nós vamos falar aí sobre algumas doenças que estão relacionadas com o corre-corre que a gente tem aqui na cidade, já que na cidade a gente tem uma vida muito mais dinâmica, né? Então, partindo dessa imagem, nós começamos então a falar aí sobre essas doenças urbanas. E aí comentamos que as cidades, os grandes centros urbanos, elas vão oferecer oportunidades, né? Oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, de serviço, né? De lazer, de ter um local para fazer uma atividade física, um esporte, ter momentos de cultura e assim por diante. E não é por isso, então assim, ó, e não é à toa que a grande maioria das pessoas elas procuram vir morar então nos grandes centros urbanos, tá? Só que aí começa então, ó, a gerar o que a gente chama de aglomeração. Olha só, que a gente tem uma quantidade grande de carros, né? Então, a aglomeração de pessoas nos centros urbanos, querendo ou não, pode gerar vários problemas. E entre estes problemas, né, nós podemos é, estar relacionando aqueles ligados à saúde e à transmissão de doenças. E nós passamos recentemente por uma delas, que foi aí, no caso de transmissão de doenças, né? Nós passamos pela pandemia de Covid-19, tá? Então, olha só, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Outras entidades, ou seja, outros grupos relacionados a pesquisas e ao desenvolvimento, né, na área da saúde, as doenças urbanas, tá, que estão relacionadas a este corre-corre, são as que mais matam no mundo, tá? Então, se por um lado eu tenho coisas boas na cidade, morar numa cidade, né, do outro lado eu também posso ter coisas negativas. E aí, olha só, é, de acordo com algumas pesquisas aí, ó, em outubro de 2019, foi identificado que algumas das principais causas de mortes, né, nas cidades estão relacionadas com aquelas doenças que a gente chama doenças crônicas não transmissíveis. E aí nós podemos mencionar também, entre essas doenças, doenças cardíacas, doenças relacionadas a acidente vascular cerebral, câncer, diabetes, né? Alergias, gastrite, úlcera, obesidade. Então, tudo isso aí está relacionado ao estresse, à má alimentação, ao sedentarismo e assim por diante. Essas doenças, então, querendo ou não, elas causam, né, em média, a morte de aproximadamente 41 milhões de pessoas no mundo, tá? A cada ano. Então, essas doenças, querendo ou não, também vão estar relacionadas direta ou indiretamente ao estresse. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado mesmo, né? E aí a gente entrou no tópico das alergias e, na sequência, os tipos de alergias, né? Então, o que seriam as alergias que a gente viu em sala de aula, né? Seriam reações excessivas, né, que o nosso organismo pode apresentar quando a gente entra em contato com algumas substâncias que a gente chama de alérgenos. Então, essa manifestação, né, de algum tipo de alergia, ela pode estar relacionada a questões respiratórias e, né, por causa da poluição que existe. Então, a gente tem cidades aqui no Brasil que, querendo ou não, são extremamente poluídas devido à grande concentração de veículos, à grande concentração de indústrias, né? E aí isso pode então causar aí problemas relacionados à poluição, né? Às substâncias presentes aí nessa atmosfera, nesse ar poluído. Então, essas reações que a gente pode ter quando a gente entra em contato com algum alérgeno pode variar de pessoa para pessoa
Então, ela pode estar relacionada a uma simples vermelhidão na pele, algo local, né? Ou pode gerar aí uma urticária localizada, que é uma coceira. Pode também ocasionar uma reação aí mais grave, ou seja, que se espalha por todo o corpo, e ainda pode levar a alguma dificuldade respiratória, e essas são as mais problemáticas, porque pode levar à morte o indivíduo, né? Então, é, acredita-se que, em média, né, dentro de toda a população do mundo, um terço dela, né, dessa população, tem algum tipo de alergia. Isso aí vai corresponder a algo em torno de 2,6 bilhões de pessoas. Essa imagem aqui, ó, na verdade, olha lá, ó, é um exemplo da rinite alérgica, né? Que é uma das doenças respiratórias que é mais comum aí, que a gente tem, tá? Principalmente nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. O que que ela pode provocar, né? Ela pode provocar espirros excessivos, né? Corrimento nasal, coceira na região da boca, no nariz, nos olhos, né? E assim por diante. Então, a melhor forma de se prevenir, ou seja, é evitar que a gente entre em contato com determinadas substâncias, com determinados alérgenos, tá? Principalmente, né, que possam estar presentes na poeira, né, no pó. E aí dentro do pó a gente tem lá a questão do ácaro, que é este bichinho que aparece aqui na imagem, tá? O grão de pólen, que as plantas produzem, né, para se reproduzir, e os próprios poluentes atmosféricos. Então nós trabalhamos essa imagem falando sobre esse bichinho, né, que faz parte, é um parente de um carrapato, então ele é um artrópode, certo? E que a gente não consegue ver porque são muito pequenininhos, mas que eles estão presentes, tá? É, no chão, né, no pó do chão, em colchões, em tapete, em carpetes, no sofá, tá? E aí a gente tem que tomar cuidado com os nossos bichinhos de pelúcia, porque eles também podem acumular aí esse tipo de organismo. Por isso que é importante manter assim a casa sempre bem arejada, ou seja, janelas abertas para circular o ar. É importante que a luz do sol entre, né, na nossa casa, né, principalmente de manhã bem cedinho ou no final do dia, tá? É importante lavar as roupas de cama uma vez por semana, né? Expor algumas coisas no sol para que possa então reduzir a presença aí desses organismos. E para finalizar, nós estávamos falando também sobre os tipos de alérgenos. E aí nós comentamos que podemos encontrar, né, substâncias que nos causam reações nos componentes de certos alimentos, por exemplo, leite, camarão, ingredientes que são adicionados pela indústria, né? Que são adicionados pela indústria aos nossos alimentos, produtos de limpeza, produtos de higiene, o próprio pó, a poeira que eu acabei de comentar com vocês, porque pode ter ácaro, pólen, pelo de animais, esporos de fungos, os próprios poluentes, né, atmosféricos, picadas de alguns animais, né, como que podem estar na saliva deles, como mosquito, borrachudo, abelha, vespa e assim por diante. O próprio medicamento pode causar alergia, né, dependendo da situação, como antibióticos e as anestesias. Então, assim, a gente tem que sempre tomar cuidado. Então, com relação a essa parte de anestesia, por exemplo, é importante, antes de fazer uma cirurgia, conversar com o anestesista para ele verificar se existe ou não, se você tem ou não alguma reação a algum componente, tá? Então, mas olha só que coisa interessante, né? A alergia, ela, né, a gente tem medicamentos que vão diminuir esses efeitos, são os chamados antihistamínicos ou os antialérgicos, né? E principalmente para aquelas situações de urticária, que é coceira, ou para reações de picadas de insetos, né? Então dá para a gente se prevenir, né? Sabendo se você tem alguma coisa, é só andar aí com o seu remedinho junto, que não tem problema nenhum, né? Mas lembrando, evitar entrar em contato com um ambiente que seja propício à presença dessas substâncias. Então, lembrando, carpete, tapetes, cortinas, né, bichos de pelúcia, tudo isso acumula poeira, né? E aí, então, esse era o foco desse nosso primeiro momento. Vou ficar por aqui
E aí, numa próxima oportunidade, eu volto para a gente falar de mais um pouquinho aí sobre o primeiro módulo de vocês, ok? Pessoal, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Vamos voltar então aí agora para a nossa segunda parte deste primeiro módulo e nós vamos trabalhar então a questão das doenças crônicas não transmissíveis, conhecidas então aqui ó pela sigla DCNT, né? Então, doenças crônicas não transmissíveis. Essas doenças são aquelas, né, que apresentam então um lento desenvolvimento e uma longa duração e que não são transmitidas pelas pessoas. Então, essa é a característica dessas doenças crônicas não transmissíveis. E aí, dentre elas, nós podemos destacar aquilo que nós comentamos em sala: câncer, acidente vascular, né, encefálico ou acidente vascular cerebral, conhecido também como derrame, o infarto do miocárdio, né, miocárdio é o músculo do coração, nós temos a hipertensão arterial, nós também falamos da gastrite, da úlcera e da obesidade. É claro que no decorrer aí do nosso vídeo e do próximo a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre essas doenças. Então, a proliferação, né, de células, nós vamos começar a falar aí. E tem a questão dos tumores, que aí nada mais é do que a proliferação de células, né, de um determinado tecido, que pode levar então aí a um crescimento acelerado, exagerado, e aí nós temos então os famosos tumores. E aí esses tumores, eles podem ser diferenciados em tumores benignos, que são aqueles que têm um crescimento mais lento, eles permanecem isolados, ou seja, eles ficam numa única região do nosso corpo e acabam não causando grandes malefícios ao nosso organismo. Agora, os tumores, né, conhecidos como malignos, também são chamados, daí a gente costuma chamar de cânceres, né? Apresentam o quê? Um crescimento, uma multiplicação acelerada, descontrolada, se espalha por outros tecidos, né? Chega a atingir outros órgãos e costuma causar, então, grandes prejuízos para o nosso organismo. E aí, dependendo da extensão, né, dessas células, pode levar à morte. Então, a gente tem que tomar cuidado na questão, principalmente do câncer, quando ele é maligno, né? E aí, acredita-se que o câncer também esteja relacionado, né, a essa vida de estresse, principalmente nos centros urbanos, onde tudo é muito corrido, a dinâmica, né? A gente passa nossas 24 horas muito rápido. Quando a gente percebe, já é noite, quando a gente percebe, já passou uma semana, já passou um mês e assim por diante. Então, pessoas que acabam passando por situações de estresse, tá? Que podem ser por um período muito longo ou de uma forma contínua, podem apresentar podem começar a desenvolver algum tipo de câncer, né? Aí nós comentamos de um tipo de câncer mais específico para crianças, que é a leucemia, que ocorre, então, está relacionado aí com a medula óssea, e a medula óssea, a gente sabe que ela é responsável em produzir, né, os elementos do sangue, e dentro desses elementos nós vamos ter o quê? As células de defesa, que fazem parte do nosso sistema imunológico. Então, esse sistema, ele é prejudicado, o que leva, então, à redução aí da imunidade da criança, né? Então, a criança pode começar a ter infecções, né, com mais facilidade, ela pode ficar com um aspecto mais pálido, pode começar a ter sangramentos, né, por algumas partes do corpo, nariz, né, enfim, pode sentir fortes dores nos ossos e assim por diante, tá? Mas, assim, isso é claro que toda doença diagnosticada com antecedência, a, a probabilidade de uma possível cura ou de um tratamento, né, que possa manter uma qualidade de vida, né, desse indivíduo, quanto mais cedo a gente identificar, melhor, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho desta imagem aqui, ó, que está relacionada aí com o acidente vascular encefálico, tá? E aí vem esse texto que fala AVC ou AVE, né? São dois termos muito próximos, contudo com uma pequena diferença, né? O AVC é acidente vascular cerebral e o AVE é o acidente vascular encefálico. Então, tudo que está aqui, ó, na região da cabeça, a gente chama de encéfalo,
né? Então, no crânio temos o encéfalo, estrutura formada aí por cérebro, hipotálamo, cerebelo e tronco encefálico. Como o acidente vascular pode acontecer em qualquer uma dessas regiões, tá? E não só na região do cérebro, né? Os especialistas estão sugerindo priorizar então o termo de AVE, tá? Então é isso que está falando. Então, AVE, AVC ou derrame cerebral, né, como ele é conhecido popularmente, pode provocar, né, graves problemas como perda de algumas funções, tá, de parte do nosso corpo, pode levar a pessoa, né, ao coma e, dependendo da situação, pode levar à morte também, tá? Então, a gente tem que cuidar disso. Então, isso aí está relacionado também com pessoas que são hipertensas, tá? Porque caracteriza-se pela falta da circulação sanguínea em algumas regiões aqui, ó, né, do encéfalo, ou até mesmo o próprio rompimento de alguma veia ou de alguma artéria nessa região como um todo. Tá? Então, a hipertensão, também conhecida como pressão alta, também está relacionada aí à questão do AVE, AVC ou derrame, né? Vamos para a nossa próxima imagem. Nós vamos daí falar então daqui a pouco sobre esta imagem aqui, melhor dizendo. Antes de falar dela, gostaria de comentar um pouquinho sobre o infarto do miocárdio, tá? Que é quando ocorre então, né, um problema nos vasos sanguíneos que irrigam o coração, que levam os seus nutrientes. Isso, eles podem ficar entupidos, eles podem se romper e com isso prejudicar então o suprimento, né, de nutrientes, de oxigenação para o músculo do coração. E aí pode levar, então, dificultando a ação dele. Então, pode, né, gerar problemas. Esse tipo de doença, né, esse tipo de situação, ou seja, problemas ali nos vasos sanguíneos, pode levar, então, à parada cardíaca, que aqui no Brasil é uma das principais causas de mortes, né, no caso das doenças crônicas não transmissíveis, tá? E aí a gente tem que ir associando essas doenças, que aí é o que aparece nessa imagem aqui, ó. A hipertensão. A hipertensão, então, ela está relacionada com derrame, né, o acidente vascular cerebral, o acidente vascular encefálico, com a questão do infarto do miocárdio, né? Então, algumas situações levam a outras, né? Então, a hipertensão arterial, ou conhecida também, né, popularmente como pressão alta, é uma doença que em muitas situações, em muitos casos, a gente não percebe os sintomas, né? Por isso, então, tem que fazer exames. Através de exames, a gente consegue verificar aí se a pessoa tem ou não tem pressão alta. E aí, no caso de uma pessoa que tem aí hipertensão, o sangue ele é bombeado pelo coração acima do nível normal. E aí, o que acontece, né? Há um aumento da pressão dos vasos sanguíneos e isso pode, então, causar, né, o rompimento deles e aí pode gerar AVC, AVE, né, ou ainda um infarto do miocárdio. Essa doença costuma ser, então, mais comum em adultos acima de 50 anos, né, e 60, entre 50 e 60, mas a gente não pode deixar de comentar que também pode acontecer caso em crianças, em adolescentes e em jovens adultos, né, que a gente chama, tá? Então, isso pode acontecer por causa dessa correria do nosso dia a dia, essa pressão, pelo estresse, pela alimentação, pelo sedentarismo e assim por diante, tá? Então, e aí quando a gente fala uma má alimentação, um sedentarismo, a gente também pode começar a associar isso a um aumento do peso acima do normal, que a gente chama então de obesidade, né? E aí nós vamos então agora para a nossa última imagem, né, nosso último slide, que é sobre a gastrite, né? E depois gerando aqui a úlcera, né? Então, o que seria uma gastrite? Uma inflamação dentro da parede aqui interna, né, do nosso estômago, causada aí por questões, né, por uma infecção bacteriana, pode ser causada então por excesso, pelo uso excessivo ou prolongado, né, de alguns anti-inflamatórios, por isso que a gente tem que seguir certinho a medicação quando o médico receita e outros medicamentos. Acredita-se que o estresse também pode gerar aí um agravamento, né, no caso da gastrite, tá? E aí nós temos, né, nessa situação aí o estômago ele começa a produzir, né, uma quantidade maior de
suco gástrico ou ácido gástrico, que deixa também aqui as paredes mais sensíveis. E se não for tratada essa inflamação, a gastrite, né, ela pode levar a uma formação de uma úlcera. E aí a úlcera já é uma coisa um pouquinho mais séria, já é uma ferida, né, que começa a sangrar. Essas feridas podem ocorrer então aqui dentro do estômago, tá? Podem ocorrer nessa região aqui, ó, do esôfago e podem ocorrer aqui nessa região inicial do nosso intestino, que é o duodeno, tá? O que que ela vai causar? Dor abdominal, queimação, né, na região do abdômen, azia, né? Também é um sintoma comum aí dentro da gastrite e depois, né, de uma associação a uma úlcera, tá? E aí nós temos a questão da obesidade, né, que é aquilo que eu falei para vocês, é quando uma pessoa ela se encontra acima do seu peso corporal, lembrando que a pessoa ela tem um peso ideal e está relacionada então com a sua altura, a sua idade e ao sexo. A gente não pode comparar um homem e uma mulher, porque a estrutura do corpo, né, é diferente. Então, existem situações diferentes. A obesidade, então, ela aumenta o risco de hipertensão, então vai juntando outras coisas, né? Que aí leva a doenças do coração, doenças articulares, distúrbios psiquiátricos, por exemplo, pode levar uma pessoa à depressão, questão de baixa estima e assim por diante, né? A má alimentação, tá? E o sedentarismo são uma das principais causas daí da obesidade. Por isso que é importante uma atividade física, né, pelo menos umas 3 vezes por semana. Não precisa ser nada muito intenso, mas uma atividade física um pouquinho aeróbica, uma caminhada, uma natação, uma hidroginástica, assim, né, que possa auxiliar. E a gente também não pode esquecer de comentar que existe a questão de fator predisposição genética, tá? Ou seja, existem casos, né, de parentes que a família, né, que a pessoa tem família, na família pessoas mais gordinhas, né, mais obesas, e aí isso você pode ter aí uma probabilidade maior, né, de engordar e sair fora, né, do seu peso ideal, tá bom? Pessoal, o que eu queria comentar com vocês nesse segundo vídeo era isso. Vou aguardar vocês então numa próxima oportunidade, ok? Então, tchau, tchau. Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos continuar então na nossa parte 3 deste primeiro módulo de vocês. E nós vamos focar nesse vídeo agora só sobre a diabetes, tá? Também conhecida, né, popularmente como diabetes mellitus, ok? Então, se vocês casualmente encontrarem uma leitura a respeito disso, vocês podem encontrar então a sigla DM. É claro que primeiramente eles vão apresentar o que significa, né, diabetes mellitus, e depois, para não ficar aquela coisa repetitiva, eles vão só colocar DM, né? No material de vocês, acho que na questão de exercícios, depois ele chega a trabalhar só como DM mesmo, né? Mas o que seria então a diabetes, né? A diabetes é uma doença, então, está relacionada ao metabolismo, é uma doença metabólica. Ela, então, afeta o funcionamento das funções fisiológicas, que a gente considera básica do nosso organismo, e ela é causada, então, pela falta ou pela diminuição da capacidade que algumas células, né, que são responsáveis aí em responder a um hormônio produzido por essa estrutura aqui, ó, pelo pâncreas, um hormônio chamado então insulina, tá? Ou pela incapacidade, né, ou pela falta ou diminuição dessa capacidade dessa célula, ou pela própria falta, pela ausência, né, da insulina no corpo. Então, isso aí pode gerar a diabetes. Então, quando a gente fala hormônio, hormônio, o que seria? Seria uma substância química que é secretada, né, por glândulas do nosso corpo e que são especializadas, tá? Elas vão apresentar ação específica sobre determinada estrutura, sobre determinado órgão. E os hormônios são fundamentais para o controle do funcionamento do nosso organismo. Nós vamos ter um módulo, praticamente, para falar sobre, né, os hormônios. Então, fiquem tranquilos que aos poucos a gente vai introduzindo um hormônio aqui, um hormônio ali, até que a gente chegue no módulo específico. Então, insulina é um hormônio produzida por uma região do nosso corpo que atua em outra região, ou seja, né? Então, por exemplo, a insulina, ela é produzida no pâncreas,
liberada na corrente sanguínea e aí ela vai atuar, né, pelo nosso corpo aí. Então, isso é importante. Então, no caso da insulina, que é um hormônio, ela é responsável por retirar o excesso de glicose. Glicose é a quantidade de açúcar que a gente tem no sangue, principalmente depois de uma refeição, né? Depois que a gente ingere algum tipo de alimento. Então, esse açúcar, ele tem que ser absorvido aí pelas células, nas quais vão estocar ou vão utilizar ou, né, vai ser estocado ou utilizado na geração de energia. Então, isso é importante, a gente não pode ter uma taxa no sangue muito alta de açúcar, né? Ela tem que ser retirada para ser armazenada. Quando a gente fica um tempo sem comer, a nossa taxa de açúcar do sangue, que estava num padrão, ela começa a diminuir, né? Naquele nível normal. E aí a gente consegue repor de novo essa taxa de açúcar porque a gente tem isso armazenado, né? E aí, então, com relação a diabetes, existem dois tipos de diabetes, a do tipo 1 e a do tipo 2. A do tipo 1, ela tem características um pouquinho diferentes das características do tipo 2. Então, a do tipo 1, ela também é conhecida como uma diabetes juvenil, né? Porque normalmente ela vai atingir ali, ó, crianças e adolescentes. Raramente a gente vê em jovens, né? Jovens adultos, tá? E o que que ela causa, né? O que que provoca? O pâncreas não produz uma quantidade suficiente de insulina. E as causas, né, para esse tipo de diabetes podem desenvolver, também podem estar relacionadas a fatores genéticos, ou seja, vem dentro, né, da nossa família, ou seja, é um fator hereditário, tá? Mas ainda tem coisas que a gente não conhece, o porquê que uma pessoa, né, desenvolve uma diabetes logo no início aí da sua vida, né, na infância e na adolescência. Em geral, né, se manifesta na infância, então, ou na adolescência, e no caso do tipo 2, pessoal, é que está oscilando a minha luz aqui, tá? Fiquem tranquilos. No caso do tipo 2, as células tornam-se resistentes à insulina, ou seja, apesar do indivíduo produzir, tá, este hormônio pelo pâncreas, as células não respondem de forma adequada, e aí a gente tem a presença aí dessa doença. Esse tipo de diabetes, então, normalmente ela é causada por fatores genéticos e daí também está influenciada pelo estilo de vida que a pessoa tem no decorrer da sua vida, né? Por exemplo, uma má alimentação, sedentarismo, estresse e assim por diante, né? Então, nós temos isso. Tanto a diabetes do tipo 1, né, quanto a do tipo 2, apresentam alguns sintomas, tá? Que podem ser mais forte ou menos forte em determinadas pessoas. Por exemplo, produção maior de urina, que a gente chama de policeria, né? Nós temos também a perda de massa corporal, tá? A pessoa tende a emagrecer. Presença de açúcar, de glicose na urina, tá? Em grande quantidade e também presença excessiva no sangue. Existem casos que as pessoas só descobrem que têm diabetes, por exemplo, porque ao urinar percebem que começa a aparecer formiga, né, ali onde teve a urina. Então, ali que a gente começa a perceber que alguma coisa também está errada. Mesmo essa doença não tendo cura, a doença pode ser controlada. Então, isso é importante ter um controle para isso. Caso contrário, ela pode causar, né, sérios riscos, como cegueira, problemas circulatórios e pode levar à morte. Nós temos casos de pessoas que vão perdendo, vão ter que sendo amputado, né, membros por causa da circulação, né, errada, que começa, por exemplo, lá com o pé, o dedo, começa a ficar bem roxo, né, porque a circulação não consegue se desenvolver de uma forma adequada, aí amputa-se aquele dedo, de repente vai para o pé, quando vê já está com parte da perna, né, do joelho para baixo e assim por diante. É claro que isso são casos extremos, tá? Porque quando a pessoa ela sabe que tem, né, é importante ela consegue controlar isso. Então, resumindo, uma dieta balanceada, uma prática regular de atividade física, tá, ajuda a controlar a doença, né? No caso da diabetes lá do tipo 1, ela é controlada como é no caso dessa imagem, ó, controlada com a aplicação periódica de insulina, tá? Principalmente antes das refeições, né?
Até o início, olha só, com relação à insulina, que interessante, né? Até o início lá dos anos 1980, a insulina, que hoje a gente tem, né, em grande quantidade aí, ela era obtida da purificação do extrato do pâncreas de bois e porcos. Só que aí algumas pessoas acabavam apresentando reações alérgicas. Então, graças ao desenvolvimento científico, a biotecnologia que foi se desenvolvendo, hoje nós temos uma insulina que ela é produzida em grande escala industrial, né, em grande quantidade, se torna até mais acessível para as pessoas e, e o melhor de tudo, né, acaba não causando reações. Então, assim, a tecnologia e o conhecimento vão melhorando aí as coisas, né? Então, isso é importante. Pessoal, o que eu queria falar sobre a diabetes era isso. Vou ficar por aqui com vocês e aguardo vocês então aí na nossa parte final do módulo, que será a parte 4, ok? Tchau, tchau! Olá, pessoal do oitavo ano! Finalmente chegamos então à nossa última parte deste módulo, que aí vai estar relacionado a uma parte da saúde, né, da qualidade de vida. E aí então a gente tem que lembrar que no ambiente urbano a tendência é a gente estar mais ligado, exposto a doenças, né, que estão relacionadas aí ao estresse, ao corre-corre do nosso dia a dia. E aí então como que a gente pode manter a nossa saúde, tá? Antes de tudo é importante a gente entender que saúde, tá? Ela é resultado de um estilo de vida. Nós temos aqui nessa imagem pessoas conversando, pessoas, né, interagindo. E isso faz parte daquele equilíbrio que está relacionado à saúde, né? Então, nós temos aqui, ó, imagens, duas imagens agora, que é uma pessoa jogando, né, um videogame, e depois adolescentes aí praticando uma atividade, né, mais de contato, de interação com as pessoas. Então, vocês estudaram já em outros anos, lá no sexto ano, lá no sétimo ano, né, vocês já foram trabalhando alguma coisa ligada aí à saúde. E a saúde, ela está relacionada ao corpo saudável, tá? E aí também está relacionada com o ambiente social, que é aquela questão da imagem anterior, e a uma mente saudável. Então, eu lembro que em sala eu fiz aquele triângulo, coloquei lá o triângulozinho e cada ponta do triângulo tinha lá 3 palavrinhas, né? Mente, corpo e a parte social. Então, para que uma pessoa seja considerada saudável, é importante que ela então tenha o equilíbrio dessas 3 coisas. Pessoal, ficar jogando videogame por horas e horas não é muito interessante para a saúde. Faz com que a pessoa seja sedentária, tá? Então ela acaba então, né, se isolando do mundo externo e isso aí, né, acaba prejudicando. Então ela vai perdendo uma parte do equilíbrio, tá? Então, a primeira atitude que a gente tem que fazer, tá, é deixar de sermos sedentários. Eu gosto de jogar videogame, professora, tudo bem, mas que você tenha um período do dia e não o dia inteiro, né? Então, isso é importante você se disciplinar nesse sentido. Então, vamos deixar de ser um pouquinho sedentários, né? Mas de forma moderada, a gente vai então introduzindo alguma atividade física. Então, não preciso sair e já me transformar num super atleta, aquele atleta de ponta, de nível, que vai representar o Brasil em alguma modalidade de esporte. Não. Mas é aquela atividade que você tem para encontrar os amigos, para jogar conversa fora, né? Para fazer esse contato é importante. Então, importante é começar aos pouquinhos, fazendo exercícios leves, como caminhadas, passeios de bicicleta. Lembrando que, gente, todo início de quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente sente um certo desconforto, porque até você acostumar com a posição que você fica em cima da bicicleta, com o banco da bicicleta vai deixar o bumbum doído por alguns dias, né? Mas depois tudo isso você vai acostumando e quando você perceber, você está andando de bicicleta por mais tempo e não está sentindo tantas dores, né? A questão da hidroginástica, que é uma atividade que você pode fazer sem ter a questão do impacto, né? Ela é de baixo impacto, mas pensem, gente, não é porque eu faço hidroginástica que eu sou uma pessoa preguiçosa, não, porque hidroginástica também cansa, tá? Quem nunca fez hidroginástica na vida não pode falar porque hidroginástica cansa,
né, os movimentos repetitivos ali dentro da água, querendo ou não, a água te dá uma resistência, sem contar que existe alguns equipamentos que a gente utiliza ali para fazer um pezinho, né, para aumentar a resistência dentro da água. Então, cansa, tá, pessoal? Essas atividades, elas vão diminuindo o nosso estresse, né? Vão diminuindo a questão de um corpo um pouquinho acima do peso, ou seja, que está relacionado à obesidade. Tem vários benefícios, como fortalecimento da musculatura do coração, ajuda a controlar a pressão alta, né? Ou seja, a hipertensão, é, que ajuda aí a aumentar o diâmetro dos vasos sanguíneos, melhora na nossa capacidade de aprender, a gente começa a ter mais foco, mais concentração, melhora a autoestima, aumenta a nossa disposição, então só coisa boa, né? E aí então, lembrando que no caso de pessoas hipertensas, né, além das atividades físicas, é importante que elas também controlem na alimentação o excesso do sal, porque o sal em excesso aumenta a pressão arterial. Evitar então também comer comidas muito gordurosas, porque aí pode levar aí uma obstrução dos vasos sanguíneos, né? E assim por diante. Então, se você sabe que você já tem um pouquinho de pressão alta, é só controlar um pouquinho aí na parte da alimentação. E aí, olha lá, com relação à atividade de lazer, elas não devem deixar de fazer parte da nossa rotina. Então, procurem, né, fazer alguma coisa, mexer o corpo, mexer o esqueleto, aí umas 3 vezes por semana, e aos poucos o corpo vai pedindo mais movimentação, e isso tudo sempre é bom para a nossa saúde, né? E para fechar, olha lá, ó, que daquela foto anterior, conversar com os amigos. Gente, é importante, né? Viver momentos agradáveis, ler um bom livro, né? Lembrando que a gente tem várias modalidades de livros. Quando a gente fala de livro, eu não estou falando aqui da apostila de vocês, tá? Isso está relacionado ao crescimento acadêmico, né, da parte estudante de vocês. Mas procurem fazer leituras que vocês gostem, né, que vocês acham mais agradáveis, né? Tem tanto livro que traz, né, um enredo bacana e ele é em sequência, ou seja, é uma série que você pode ir, né, então, a cada livro entrando mais naquele mundo, naquela ficção bacana, tá? Então, isso é importante. E aí eu termino, na verdade, esse momento aqui, fazendo duas perguntas para vocês. A primeira é a seguinte: a atividade que você faz hoje faz parte do seu lazer? Né? Você tem alguma coisa que está relacionada ao seu lazer? Ou ela contribui para a sua saúde hoje? Né? Vamos refletir então a respeito disso, tá bom? Pessoal, o que eu queria passar para vocês dentro desse vídeo era isto, e dentro do módulo, né, que a gente está encerrando, era isto também. Aguardo vocês aí numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau! Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos então iniciar o nosso módulo com o título aqui, ó. Seriam velhas as novas doenças? Vou dividi-lo ele em partes para não ficar tão cansativo, né? Então, inicialmente, nós trabalhamos esta imagem, que são notícias de doenças novas, doenças antigas que estão reaparecendo, né? E essas perguntinhas que aparecem aqui embaixo, como o que pode provocar, então, o ressurgimento de doenças aparentemente controladas, ou como podemos prevenir aqui o surgimento de novas doenças e o ressurgimento de velhas doenças, né, que são conhecidas, ou ainda por último, nesses dois casos, doenças novas ou doenças que estão ressurgindo, como podemos fazer para manter a saúde? Essas são perguntas que a gente vai conseguir responder no decorrer aí deste módulo, tá? Então, vamos entender primeiro o que são doenças emergentes e o que são doenças reemergentes. Doenças emergentes são aquelas doenças novas que estão surgindo, né, recentemente, né, que não existiam numa região e passam a existir. Um dos exemplos é essa que tem esse símbolo aqui como seu combate, que é a AIDS. A AIDS, dentro do contexto histórico, ela é uma doença recente, tem aproximadamente aí 40 anos. Diferente, né, de uma hanseníase, que ela é muito antiga, que no passado a gente chamava ela de lepra, né? Hoje a gente não usa mais esse conceito, a gente vai ver daqui a pouco por que não. Tá? Então, doenças novas a gente chama de emergentes e doenças reemergentes são aquelas que existiam no passado, a gente combateu,
A gente descuidou e elas apareceram novamente, tá? Como, por exemplo, a cólera, tá? É um exemplo aí dessas doenças, né? E em sala de aula eu trabalhei esses quatro conceitos usando o exemplo da escola, né? Porque surto, epidemia, pandemia e endemia, ela está relacionada com a área de abrangência, da menor área de abrangência para a maior área de abrangência. Então, quando eu falei para vocês que, por exemplo, numa sala aconteceu de um aluno ficar com alguns sintomas, rapidamente o professor identificou, passou para a coordenação acionou a família e já estão cuidando, nós temos um surto. Então, quando isso é rápido, é surto. Quando existe dentro de uma escola uma sala que a maioria dos alunos tem uma determinada doença, não precisa dizer que todos, mas uma grande maioria, mas é só naquela sala. Então, essa é uma doença típica daquela sala. Então, nós estamos falando de endemias. Agora uma outra situação, quando a gente tem casos de alunos de uma sala e salas próximas a este aluno ficam doentes, né, com a mesma doença, nós estamos chamando de epidemia. E quando a escola toda tem, todas as salas representantes, né, de alguns alunos doentes, nós estamos falando de uma pandemia, tá bom? E aí a pergunta é, né, quais seriam as principais causas dessas doenças emergentes e emergentes? Nós temos aqui, ó, tá? Nós temos o contato com animais silvestres que possuem algum patógeno, né, algum micro-organismo que nos causa doença. Nós temos o uso de remédios de forma errada, tá? Isso também ajuda a aumentar esses casos de doenças. Nós temos essa facilidade de viajar hoje, então, de um lado para o outro do mundo, né? E questão de horas a gente está em continentes diferentes. Então, imagine vocês, uma pessoa doente que entra no avião, que é um ambiente fechado, né? Vai, querendo ou não, dentro daquelas horas de viagem, vai contaminar algumas pessoas. Essas pessoas, ao chegarem nas suas regiões, né, no seu ponto final, né, contaminadas, vão transmitir para os seus próximos e assim por diante. Outra situação é essas condições aqui inadequadas para viver. Na periferia, né? Você tem lixo, você tem o esgoto ao céu aberto ou a água contaminada. E a última situação que a gente pode mencionar são esses locais inadequados de moradias, tá? Que também aí acabam gerando uma aglomeração de pessoas num espaço pequeno, e aí você então acaba causando aí problemas de doenças, né? E nós, né, vamos terminar esse nosso momento comentando rapidamente esse texto, Grandes Epidemias e Pandemias pelo Mundo. Gente, essa pandemia que a gente passou agora, do novo coronavírus, ela não foi a primeira e nem será a última. Dentro da história, a gente já teve muitas outras, tá? E aqui mostra, né, 4 exemplos antes de chegar nessa do coronavírus. 2002, nós tivemos a Síndrome Respiratória Aguda Grave, conhecida como SARS. Foi considerada, então, como uma epidemia, tá? Ela se espalhou ali por em torno de 30 países. Em 2009, nós tivemos a gripe A, H1N1, a gripe suína, tá? Que vai se espalhar ali por mais de 200 países. Então, aqui já é considerado uma pandemia. Em 2014, o ebola, na região ali da África, foi considerado uma epidemia. Em 2013 e 2016, né, nós tivemos ali altas notícias e casos ali de Zika vírus, que atingiu aqui uma parte da América do Sul e uma outra região, mas também foi considerado uma epidemia. E em 2009, né, o novo coronavírus que, querendo ou não, acabou atingindo pessoas de todos os países do mundo, né? Então, assim, é isso que a gente tem que tomar cuidado e não ter medo, gente. Doenças vão existir, doenças vão desaparecer. A gente vai ter que aprender a lidar com elas, tá? Isso que é importante. E é claro que quando a gente mantém uma saúde boa, mais difícil a gente vai ficar doente, tá? Então, vou ficar por aqui. Aguardo vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau! Olá, pessoal do oitavo ano, vamos para a nossa segunda parte deste módulo e agora nós vamos falar de doenças, né?
Mas antes de falar de 4 doenças em particular, eu queria só comentar com vocês a questão que várias são as doenças emergentes e reemergentes que nos últimos 30 anos vem causando então aí problemas de saúde pública, tá? Em várias partes do mundo e o Brasil não fica por fora, também está neste momento, né? Então, olha lá, no caso das doenças brasileiras, a gente pode mencionar cólera, febre amarela, sarampo, dengue e zika. Essas 5 doenças já foram estudadas no ano passado. Nós vamos focar nas próximas 4, que é tuberculose, leishmaniose, hanseníase e AIDS, beleza? A primeira que a gente vai trabalhar, então, está aqui, ó, é a tuberculose. A tuberculose, então, ela é uma doença causada por uma bactéria, tá? Que tinha sido erradicada, ou seja, eliminada, mas que voltou. Então, a partir de 2000, né, a gente começou a ter novos registros de casos de doença e esses casos aumentaram. Então, isso acaba, né, causando uma certa preocupação. Acredita-se que esse aumento foi por causa do tratamento de forma errada, né, o uso de medicamento errado, que é o antibiótico, e acabou, então, selecionando essas bactérias, tá? O tratamento da tuberculose ele é um tratamento longo, então não é porque que você já está melhorzinho é que você vai parar o tratamento, né? A transmissão da tuberculose ela ocorre então por gotículas de saliva, quando a gente fala, quando a gente espirra e assim por diante, tá? E aí uma pessoa que não esteja doente, ao inalar estas gotículas de saliva que estão no ar, elas podem então, né, contrair a doença que vai afetar o pulmão e se não for tratado, a gente pode levar à morte. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. É uma doença que está relacionada a condições precárias de vida, assim como alguns grupos populacionais que são mais vulneráveis. Aqui na tabela a gente tem aqui exemplos de grupos vulneráveis: os indígenas, os privados de liberdade, que são aquelas pessoas que estão nos presídios, né? As pessoas que vivem com HIV e AIDS, ou seja, aquelas pessoas que já estão com o seu sistema imunológico fragilizado e pessoas em situação aí de rua, tá? Então, existe uma prevenção? Existe, olha lá, a vacina BCG, que é uma vacina que previne a tuberculose e deve ser aplicada aí nos primeiros anos de vida. Então, a criança tem um calendário de vacinação que de preferência deve ser seguido. Além disso, a gente deve evitar ambientes de aglomeração, tá? E ambientes que estejam com más condições de higiene também, isso é importante. A próxima doença que nós vamos trabalhar é a leishmaniose. Tá? A leishmaniose ela é causada então por um protozoário, né, transmitida por um mosquito, esse mosquitinho que aparece aqui, que é o mosquito palha, também chamado de birigui. Né? Esse mosquito ele pica um animal que tem o protozoário e ele carrega esse protozoário e ao picar o ser humano, então ele vai transmitir essa doença. Existem 2 tipos de leishmaniose, a leishmaniose tegumentar ou cutânea, que é um exemplo dessa aqui, que causa feridas grandes, pequenas e que às vezes demora para cicatrizar, mas existe a leishmaniose visceral, que vai atingir então alguns órgãos, né? Lembrando que a leishmaniose tegumentar também é chamada de cutânea, a leishmaniose visceral também é conhecida como calazar. Esta que afeta os órgãos, ela, se não for tratada, ela pode levar a óbito até mais de 95% dos casos. Então, é sério aí o problema, né? Quem seriam os animais que seriam os reservatórios? Nós temos animais tanto no meio rural quanto no meio urbano, tá? Então, quando a gente começa, né, a urbanização cresce e a gente começa a ir para a zona rural, a gente traz problemas que eram do campo, né, para a cidade. E é isso que acontece com a leishmaniose visceral. O aumento da urbanização faz com que esse tipo em particular de doença esteja chegando na zona urbana, né? Mas quem seriam os reservatórios, né? No caso dos reservatórios de zona silvestres, né, de zona rural, nós podemos mencionar as raposas, os roedores, os tamanduás, as preguiças. No caso dos domésticos, nós podemos falar que estão mais próximos da gente, o cavalo, o cão e o gato, né? E o foco daí, nesse caso, desses 3 animaizinhos, o foco, na verdade, é o cão, né?
porque ele é um animalzinho que a gente consegue verificar melhor quando ele está contaminado, ele fica mais amoadinho, as unhas crescem, há feridas, né, no focinho, no corpo, o pelo cai. E aí, então, uma das soluções para essa doença que é incurável seria a eutanásia, ou seja, aquela morte é uma morte sem que ocorra, né, uma morte sem sofrimento. Mas esse é um tema polêmico, porque não é só matar o bichinho, né, que a gente vai prevenir a doença. Existem outras formas também. E os cães, né, hoje já existem maneiras de você tentar evitar que o pernilongo, o mosquito, né, na verdade, chegue no bichinho através daquelas coleiras, né, que espanta, né, os pernilongos. Então, existem formas de você manter o seu animalzinho, né, sem necessariamente ter que sacrificá-lo. Então, isso é importante, tá? E agora, olha lá. E então, a principal forma da prevenção, no caso da leishmaniose, seria o combate a esse aqui, ó, ao mosquito. Telas em portas e janelas, uso de mosqueteiros, né, nos quartos para dormir, ah, nas zonas, o combate ao próprio mosquito com inseticidas é importante, né? Repelente, quando você estiver num ambiente aberto e rural é importante também. Então, existem formas de combater o mosquito, tá? Nós vamos para a próxima doença, que é a hanseníase. A hanseníase é uma doença reemergente, ela é antiga, né? Ela é até mencionada na Bíblia eles chamam lá de lepra, né? Hoje a gente não usa esse termo, tá? Não se usa mais a palavra leproso. É uma doença causada, então, por uma bactéria que é transmitida, né, de pessoa para pessoa através do aerosol dos espirros e das tosses. Então, quando a gente espirra e sai aquela nuvem de partículas de água, né, de gotículas de água, que é o aerossol, a gente pode pegar, então, a hanseníase, tá? E, além disso, também precisa um contato prolongado com o doente, tá? Não é de hoje para amanhã que você vai pegar. Os sintomas aí da hanseníase seriam, então, manchas brancas avermelhadas, acastanhadas ou amarronzadas. Na região pode ter ali uma perda da sensibilidade, do calor, ao frio, ao tato e à dor, né? Pode ocorrer, né, pode afetar os nervos periféricos das mãos e causar deformidades, e isso vai gerar também preconceito, né, nas pessoas, ao verem as pessoas com as mãozinhas tortas, tá? O diagnóstico precoce é importante, porque daí a gente consegue fazer um bom tratamento, tá? Ela é uma doença curável, então não precisa, assim, desde que você tenha, né, o conhecimento quanto antes e já tomando as medidas certas, né? A origem, então, aqui da hanseníase nesse texto, ela é extremamente antiga, olha lá, 600 anos antes de Cristo, né? Usava-se o termo lepra, tá? Hoje em dia a gente não usa mais isso e ela ainda é fruto de preconceito aí das pessoas, tá? Infelizmente isso acontece, tá? E aí a nossa última doença é a AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, é causada então por um vírus, o HIV. Esse vírus afeta o nosso sistema de defesa do corpo, que deixa ele bem fraquinho, e aí a pessoa pode ficar doente por qualquer doença, por mais simples que ela seja, e pode levar à morte, né? Porque a pessoa está enfraquecida. É importante mencionar que a pessoa que tem o vírus, né, ela tem o HIV, mas ela pode ou não manifestar a doença, que daí é a AIDS. Só que ela tendo o vírus, ela já consegue, né, transmitir o vírus para as demais pessoas. O contágio ocorre por algumas situações específicas, por exemplo, contato com sangue contaminado, secreções íntimas como sêmen, né? Então é importante que durante as relações sexuais a gente utilize preservativos, principalmente quando você não tem aquele parceiro fixo, né? É importante. Objetos, evitar contato com objetos cortantes que possam ter sangue. Os bancos de sangue nas transfusões de sangue devem sempre cuidar para que trabalhem com sangue que não esteja contaminado. No caso das mulheres grávidas, podem passar para as crianças no momento do parto, por causa que é o momento em que há a mistura dos sangues da criança com a mãe,
tá? Não existe cura, mas existe um tratamento para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida. E aí nós estamos falando daqueles coquetéis, que é um conjunto, né, de drogas antivirais que é administrado. Então, se eu sei como ela é transmitida, eu consigo fazer a prevenção. Então, a prevenção é cuidado com o banco de sangue, utilização de preservativos, né, camisinhas nas relações sexuais e o uso de seringas aí descartáveis, né? Aqui nós temos nessa tabela uma comparação do HIV no mundo. Pessoas portadoras de 2009 para 2019 houve um aumento. Portadores que tiveram acesso ao tratamento adequado também houve um aumento de 2019 para 2009 para 2019, né? Então isso é importante. E nós comentamos a origem da AIDS e o preconceito, né? Como se trata de uma doença cujas principais vias de contaminação são a relação sexual e o uso de seringas, né, para o consumo de drogas, a sexualidade e as drogas injetáveis foram temas, né, sensíveis aí para a sociedade por muito tempo, tá? Então, acreditava-se que no passado as pessoas que tivessem AIDS, né, olha o preconceito, ou eram homossexuais, né, ou eram usuários de drogas. Mas hoje a gente sabe que em qualquer relação sexual, seja homossexual, né, ou heterossexual, vai estar sujeita a ter essa contaminação. Acredita-se então que esse vírus, né, tenha surgido ali, ó, com chimpanzés na África, através do contato dos caçadores, né, com o sangue do animal entre as décadas de 1950 e 1960, ou seja, século passado. E aí, então, os portadores do HIV então devem ser tratados aí com respeito, tá? Porque qualquer um está passível de pegar desde que não se cuide, né? E essa doença se espalhou aí principalmente nos anos 80 do século passado e ela é encontrada em todo mundo, tá? Então, o importante é se cuidar, pessoal, né? Se cuidem, tá? Essa é a mensagem aí principal. Eu vou ficar por aqui e aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau! Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos então falar um pouquinho sobre a parte final deste módulo aí, a parte 3. E neste módulo, então, a gente vai continuar falando dessas velhas, novas doenças, mas agora nós vamos falar de como manter a nossa saúde, né? Algumas atitudes que podem ser realizadas de forma individuais ou de forma coletiva podem contribuir aí para que a gente possa ter uma boa saúde, tá? E aí, então nós vamos discutir algumas atitudes. A primeira delas, né, é a manutenção do equilíbrio ambiental. É isso que aparece aqui na imagem, tá? Muitos micro-organismos que podem causar doenças ao ser humano vivem em ambientes naturais. Ou seja, estão em animais que são seus hospedeiros, que são seus reservatórios, mas lá eles estão em equilíbrio, tá? O problema é que quando a gente entra em contato com esses animais, tá? A gente acaba então tendo esta possibilidade, né, de surgir doenças na gente. Então é importante a gente cuidar aí, ó. Então esse é um dos motivos pelos quais qualquer ação que destrua, né, o ambiente natural deve ser então evitado, tá? Uma outra questão ali, ó, antes de falar da amamentação, são as boas condições sanitárias, tá? Ou seja, abastecimento de água tratada, coleta de lixo, esgoto tratado, são importantes para que a gente evite, né, a transmissão de doenças infecciosas. Outra coisa que chama atenção para nós é a qualidade de vida. Uma boa qualidade de vida é fundamental para a manutenção da saúde. Então, por isso que é importante a gente se alimentar bem, a gente dormir bem, a gente ter momentos de lazer e estudar, porque aí a gente vai conhecer as coisas e quando a gente conhece, a gente consegue então se defender, né? E por último, então, que aparece aqui é a amamentação, né? Que existem aí vários programas governamentais ajudam no controle de diversas doenças, um deles é a questão da amamentação, né? Essa campanha em prol aí deste momento.
que incentivam, então, na verdade, as mães a alimentar aí os recém-nascidos com o próprio leite. É claro que existem casos e casos, mas se puder, né, dar de mamar para essa criança aí por um tempo, é importante porque é no leite materno que a criança vai adquirir a resistência, né, para certas doenças, tá? E por último, a gente ainda tem a questão das vacinas, né? A vacinação. Então, o controle de muitas doenças também pode ser intensificado por campanhas em massas de imunização, tá? O problema é que essas campanhas em massa nem sempre vão atingir todos os indivíduos esperados, tá? Então, olha lá, existem atualmente os movimentos anti-vacina, que tem proliferado muito aí por todo mundo, inclusive aqui no Brasil. Então eles usam falsos argumentos, né, e disseminam essas mentiras através aí destas fake news, né? E com isso incentivam pessoas que desconhecem a finalidade das vacinas a não se vacinarem. Então, a Organização Mundial da Saúde já aponta a rejeição da imunização, imunização, né, como uma das principais ameaças sanitárias, ou seja, não adianta nada a gente combater uma doença no passado, ter a vacina para controlar esse combate, né? E de repente deixar de vacinar porque as pessoas não querem, porque daí começam a surgir novos casos, tá? Por exemplo, sarampo, ele voltou aí, ó, em 2019 por causa disso, né? Ele tinha até triplicado aí no mundo aí a situação. E era uma doença, né, que a gente sabe é uma doença que a gente sabe que tem vacina, né? Basta, né, respeitar o calendário das vacinas. Ah, professora, mas as vacinas realmente elas são benéficas? Olha, elas são feitas a partir de um conhecimento científico, tá? Elas são produzidas, elas vão utilizar do organismo, do próprio indivíduo causador da doença, de forma atenuada ou em pequena quantidade, que seja suficiente para o nosso corpo não ter grandes reações, mas que a gente possa já produzir anticorpos para que, se no futuro a gente entrar em contato com esse microorganismo patógeno, a gente já tenha o anticorpo produzido, né? Porque cria-se aquelas células de memória. Agora, gente, vacina, ela é feita por vários compostos. E a gente sabe, e a gente viu no módulo anterior, alergias. Então, tem pessoas que têm alergias a várias substâncias. Vai que uma substância está presente nessa vacina. Então, isso pode acontecer problema. Mas, gente, é um caso entre milhares, né? Na dúvida, procure um médico, se informe, veja o que tem naquela vacina, na sua composição, veja se você tem alergia a algum tipo deste componente, né? Mas as vacinas, elas são criadas justamente para proteger as pessoas, ok? Pessoal, vou ficando por aqui e aguardo vocês então numa próxima oportunidade, ok? Tchau, tchau!